Olá, irmãos, graça e paz. Quem fala aqui é o Jocena. E como sempre, é um prazer muito grande estarmos juntos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar para nós começarmos nossa aula? Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado por este domingo. Obrigado, Senhor Deus, pela sua presença, pela sua graça e pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, nos dê entendimento na sua palavra, sabedoria e que nós possamos guardá-la no nosso coração. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos na nossa aula de Escola Bíblica Dominical nesse domingo, estudando o livro de Timothy Keller, que traz um comentário sobre a Epístola aos Romanos, do apóstolo Paulo, tá? Esse é o livro que nós estamos usando como base na nossa Escola Bíblica Dominical, além da nossa Bíblia, né? Nós, como bons batistas, temos a Palavra de Deus como nosso único guia de fé e prática. É lógico que é sempre bom nós ouvirmos, lermos comentários de teólogos renomados, como no caso do Timothy Keller. E esses comentários têm a ideia de nos trazer uma ideia mais atualizada, contextualizada do que a palavra de Deus quis dizer em Romanos capítulo 1. O tema da nossa aula é Toda a humanidade precisa de salvação. Nós vamos estar discorrendo no livro de Romanos, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 18 ao verso 32 e traremos a temática da cruz. Toda humanidade precisa de salvação. Amém. A introdução. O eixo de pensamento da nossa aula se estende de Romanos 1, 18 até Romanos 3, 20. Paulo transcorre nesse eixo teológico simplesmente para nos posicionar e nos mostrar porque necessitamos de Deus e da sua justiça. Nós também vamos entender que essa justiça, por melhor que nós venhamos a ser como pessoa, não podemos conquistá-la, fazer por merecer ou obtê-las pelo nosso esforço pessoal. Não há mérito, existe graça. Tudo isso soa como apenas um pano de fundo contra o qual a joia reluzente do Evangelho brilha com intensidade e amor. Sabe aquela parada que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? Então, é justamente aí que nós vamos estar navegando. A nossa aula ela está subdividida em 6 temas básicos, tá? Mas o item 6, te adiantando, ele vai ter mais 2 extras. Primeiro tema, nós vamos falar sobre a ira revelada, Romanos 1,18. Depois falaremos sobre a supressão, Romanos 1,19 a 20. Parte 3, todos adoram alguma coisa, Romanos 1, 21 a 23. Nós vamos estar lendo. A ira, parte 4, a ira de nos dar o que merecemos, Romanos 1, 24. A liberdade da oração, Romanos 1, 25. E o pacote final, polêmico, que nós vamos falar aqui no item 6, sobre Paulo e a homossexualidade. Romanos 1, 26 a 32. Segura aí na cadeira. A ira revelada. Peço para que você pegue sua Bíblia. Romanos 1, verso 18 diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Romanos 1:18. Irmãos, analisando este versículo, devemos nos atentar nos 2 versículos anteriores. Esse verso 18 vem concluir um pensamento do apóstolo Paulo, iniciado no verso 16 e 17. Então pega a sua Bíblia aí, vamos voltar um pouco. Vamos dar uma navegada aqui na palavra de Deus, que é sempre bom.
Vou com a minha aqui. Romanos 1, sem pressa. Romanos 1 foi a aula que o Fernando deu semana passada. O verso 16 e 17 diz assim: Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque neles se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Aí a gente entra no verso 18. Por quê? O justo viverá da fé por quê? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aí a gente entra basicamente no foco principal de Romanos 1:18. A ira de Deus, irmãos, ela é revelada do céu. É algo que nós não conseguimos controlar. Está fora da nossa alçada de atuação. É algo que está fora do nosso controle. O dono da pauta e da demanda é Deus. Sim, Deus é o dono da pauta e o dono da demanda. Sim, a ira de Deus é contra toda impiedade e injustiça do gênero humano. Mais uma vez, a ira de Deus é contra toda impiedade e contra toda a injustiça do gênero humano. Não salva ninguém, irmãos, se não é a graça de Deus. Nós, como seres humanos, nós invertemos a ordem das coisas. Nós negamos a verdade e deixamos a verdade de lado e sempre escolhemos a mentira. Isso está dentro do nosso DNA. Sabe quando Paulo fala que as coisas boas que ele gostaria de fazer ele não faz e faz só as coisas ruins que ele não gosta? Então, isso faz parte da nossa natureza, irmãos. Se não é a graça de Deus para nos cobrir e nos dirigir, nós estaríamos todos, absolutamente todos perdidos. Todos pecaram, irmãos. E você vai perceber durante toda essa aula que eu vou usar muito o pronome nós. É porque não existe nós e eles e nós. Os incircuncisos filisteus e os servos do Deus Altíssimo. Todos pecamos e todos carecemos da graça de Deus. Entrando no campo da hamartiologia, que é a doutrina dentro das teologias sistemáticas que estuda a queda, o pecado do gênero humano e as suas consequências para o cosmos. Eu gosto muito de ler Gênesis 3,15. Vamos ler Gênesis 3,15? Então pega a sua Bíblia aí. Eu gosto que você faça a aula da Escola Bíblica Dominical com a Bíblia na mão. Eu poderia colocar todos os versículos aqui, mas aqui é uma escola, né? Nada melhor que a gente manusear a nossa espada do Espírito. Então vamos ler lá Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis 3,15 é o que nós chamamos do proto-evangelho. Adão e Eva, os nossos representantes legais, haviam caído na tentação da serpente. E por cobiça cobiçaram desobedecer por livre-arbítrio ao nosso Criador. Logo, toda a humanidade, descendente de Adão e Eva, haviam pecado. Todos pecaram. Não se salva um, irmãos. Gosto de falar de Gênesis 1:26, porque Gênesis 1:26 fala quando a Trindade, em um maravilhoso ato de amor, simplesmente decide nos criar e nos moldar à imagem e semelhança de Deus, atribuindo à sua criação mais especial atributos que nos aproximam do nosso Criador. Infelizmente,
o nosso representante legal, Adão e Eva, caem, e essa imagem de Deus no homem sofre uma metamorfose, e nós nos tornamos esse povo egoísta, egocêntrico, mesquinho, maldoso. Em determinados momentos somos afáveis, sabemos amar, agradecer, servir ao próximo. Mas essa bipolaridade sentimental tem permeado a nossa vida. Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Romanos 7:27 diz assim: Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Sabe, esse pecado ele vem passando de geração em geração. Não querendo entrar em polêmicas, né? Mas não é o fato de você batizar uma criança que o batismo serve para você purificar a criança do seu pecado original. O pecado original ele está dentro de todo ser humano. E a única maneira que o ser humano tem de se limpar desse pecado original é através da confissão e entrega da sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. A confiança e a alegria e a paixão pelo Evangelho repousa na premissa de que todos os seres humanos se encontram longe do Evangelho, debaixo da ira de Deus. É o que diz Timothy Keller no seu livro. Então, irmãos, é de fundamental importância de que nós entendamos que todos os seres humanos, por natureza herdada do nosso representante legal, Adão e Eva, nós herdamos essa corruptibilidade da nossa alma. E a única maneira de nós fugirmos dessa ira, nós vamos ver para frente. Romanos 1, 19 a 20, diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1, 19 a 20. No verso 19, o apóstolo Paulo faz questão de minar toda a prepotência humana. Se hoje nós conhecemos a Deus, foi por conta da revelação de Deus em nosso coração. Nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou em nosso coração. Simples assim. Não há mérito, não há escolha. Ah, porque Deus escolheu Ciclano e Beltrano. Não. Deus se revela no coração de todo gênero humano. O resgate e os méritos são todos de Deus. Assim como em Gênesis 1:15, o Criador vem sempre ao encontro da sua maior criação para remi-la e para salvá-la. Olha essa figura que linda. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador, o Senhor Jesus, que desceu aqui à terra para nos tirar do lamaçal do pecado. E a gente não consegue ver nessa figura, mas aqui está o Espírito Santo trabalhando dentro do coração do homem, nos convencendo da nossa pecaminosidade, da nossa injustiça. E Jesus vindo e resgatando-nos do poço do pecado em que nós nos encontrávamos. Nós conseguimos ver que essa destruição afetou diretamente a nossa relação vertical com Deus. E também a destruição das relações horizontais com o nosso próximo.
A nossa pecaminosidade, irmãos, ela influenciou o nosso relacionamento para com Deus, a nossa vertical, nós com Deus, e afetou o nosso relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento com o nosso próximo, que é o nosso relacionamento com o ser humano e com toda a criação. Porque, sendo seres humanos finitos e Deus infinito, não podemos conhecer a Deus e ter comunhão com Ele pelos nossos esforços, a menos que Ele se revele para nós, assim diz Millard Erickson. Sendo nós seres humanos finitos e Deus infinito, não podemos conhecer a Deus e nem ter comunhão com Ele. Deus era inatingível para nós, devido à nossa finitude. Como o infinito trata com o finito. É isso que o Millard está querendo trazer ao nosso coração. Nós só temos comunhão com Deus, porque Deus decide se revelar para nós, através da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré. É muito lindo isso. Deus, assim como em Gênesis, Deus sempre está disposto a ir atrás da sua maior criação, que somos nós, a coroa máxima da criação. E eu faço uma pergunta: quais são os atributos de Deus? Ou melhor, o que vem a ser um atributo? E quais são os atributos de Deus? Por atributo, queremos significar uma qualidade atribuída a uma pessoa para descrever seu caráter ou natureza. Os atributos de Deus são divididos em morais e naturais. Os atributos morais de Deus são os que dizem respeito ao seu caráter. Os atributos morais eles são divididos em quatro: santidade, justiça, amor e verdade. Os atributos naturais são os que dizem respeito à natureza de Deus, dizem respeito a quem é o nosso Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele é justo. Deus, ele é amor. E Deus, ele é verdade. E só trazendo um adendo aqui, às vezes nós confundimos muito o grau, né? Irmãos, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando sempre no superlativo. É sempre above all, é sempre acima, é sempre o suprassumo. Quando eu falo de santidade, eu falo da santidade no seu nível mais elevado. Quando eu falo de justiça, eu falo da justiça no seu nível mais elevado. Quando eu falo de amor, eu não estou falando desse amor mesquinho que às vezes nós sentimos e pensamos que é o verdadeiro amor. Não. Quando eu falo de amor, irmãos, eu estou falando no superlativo, é no amor, no ápice do amor. É o amor ágape, é o amor de Deus para conosco. Quando eu falo de verdade, é a verdade absoluta. Deus é a verdade absoluta que quer permear a sua vida, tá? Então, vamos elevar o nível da nossa aula. Nós estamos trabalhando aqui, ó, nível altíssimo. Quando nós falamos de atributos de Deus, meu, estourou o limite. É acima do limite. Não estamos falando da média, tá? Não estamos falando de acordo com a nossa corruptibilidade, com a nossa corrupção. Quando nós falamos sobre imutabilidade, autossuficiência, eternidade, onipresença, onisciência,
onipotência e que Deus odeia o pecado. Estamos falando dos atributos naturais de Deus. Esses são os atributos naturais de Deus. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ora, que sabemos, agora que sabemos quais são os atributos de Deus, podemos pular no que eu creio que condensa muito bem esse versículo 20, que são os tipos de revelação de Deus. As revelações de Deus são basicamente três, tá? Três revelações de Deus. Existe a revelação geral, que se subdivide em três partes, que é a natureza, a revelação histórica e a constituição do ser humano. Três. A natureza divina, eu gosto muito de ler Salmo 19, se você quiser fazer esse exercício. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Salmo de número 19, porque é de suma importância nós entendermos o que o salmista está querendo falar no Salmo de número 19 e o que esse Salmo 19 tem a ver com os atributos da revelação do nosso Deus. Salmo 19 diz o seguinte: abre aí sua Bíblia. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria à noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando eu leio o Salmo 19 e conecto o Salmo 19 com a natureza criada pelo meu Criador, eu consigo entender que a natureza, o cosmos, o planeta, o universo, tudo manifesta a glória do nosso Criador. Eu e você manifestamos a glória do nosso Deus. Nós não estamos adorando a criação. Há uma grande diferença entre a nossa adoração e a adoração dos panteístas. Os panteístas adoram a natureza. Não, nós adoramos ao Criador da natureza. Sim, nós temos um respeito pela natureza, porque, como os gestores desse jardim imenso que se chama planeta, nós, como coroa máxima da criação, nós temos uma responsabilidade ecológica, digamos assim. Mas nós não adoramos a natureza. Nós enxergamos quem está por trás de toda essa criação maravilhosa, que é o nosso Deus. É essa a diferença. Nós não adoramos a natureza, nós adoramos ao Criador da natureza. Há uma grande diferença entre tudo e nesse tipo de adoração. Quão gostoso é, né? Quando nós estamos em uma cachoeira, ou quando nós estamos no campo, ou quando nós olhamos aquele luar, ou aquela manhã maravilhosa, e nós nos arremetemos ao Criador de todas as coisas e o nosso coração jubila, porque o nosso coração entra em consonância com o Criador dos Criadores. Quando eu falo sobre a revelação histórica de Deus, eu olho para a história do povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, era para ter sido dizimado há muito tempo. Mas não há como nós negarmos que existe um cuidado sobrenatural de Deus para com a nação de Israel. Olha para a história. Povos mais antigos que os povos hebreus foram dizimados, sumiram da história.
E o povo judeu continua firme e forte, porque Deus tem uma promessa, Deus tem um chamado específico para este povo. Sem entrando em mais detalhes, né? Porque isso aí dá uma aula por si só, né? E como eu falei, a constituição humana, a nossa constituição, quando olhamos para a nossa estrutura física e na capacidade mental do ser humano, não tem como nós dissociarmos a criação do seu Criador. Através dessas qualidades morais e espirituais que se percebe melhor o caráter de Deus em nossa vida. Então, irmãos, nós fomos criados para adorar ao nosso Criador. Nós fomos criados para adorar ao nosso Senhor. A sua vida, a minha vida, tem um significado. E qual é o significado da nossa vida? Nós somos seres teleológicos. Nós somos criados com uma função. E o que eu gosto também muito de falar é sobre a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus se dá através da palavra de Deus. Ó, que é a palavra de Deus. Por isso que, a nossa vida ela tem que estar em ressonância com a palavra de Deus. Eu adoro 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura, irmãos. Nós não estamos falando de partes da Escritura. Nós estamos falando de toda a Escritura. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com muitos comentários ou com escolas teológicas que tentam nos enveredar. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Não. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é toda. Ela é a palavra de Deus. Entenderam? Isso é o que nós chamamos de inerrância. Tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que eu tenho minhas restrições com relação a certas escolas teológicas modernas. Porque está sendo difundida a ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus. É tipo assim, Jesus ele não é o caminho. Jesus ele é apenas um dos caminhos. Não, galera, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E toda a Bíblia é a palavra de Deus, é o que diz 2 Timóteo 3,16. E para nós que somos de linhagem protestante, nós que somos evangélicos batistas, nós temos a Bíblia como nosso único guia de fé e prática. Sim, a Bíblia é o nosso único guia de fé e prática. Amém? Diferente do catolicismo, que põe os dogmas à frente da palavra, que põe as bulas papais à frente da palavra, nós, como protestantes históricos, se eu posso dizer assim, nós colocamos a Bíblia como nosso único guia de fé e prática. Nós somos bíblicos, galera. Está na Bíblia, nós seguimos. Não está na Bíblia, nós não seguimos. É simples assim. Nós somos bíblicos. E quando nós falamos de uma igreja batista, nós somos conhecidos como o povo do livro. Então, nos, estamos nos tornando, né, com o passar do tempo, especialistas no que diz respeito à palavra de Deus. Tá bom? Tá na Bíblia? Alright, vamos seguir. Não tá na Bíblia? Vento de doutrina. Bota para fora. Na parte final do verso 20, e por todo o conteúdo, chegamos à conclusão de que Deus não deixou a sua maior criação largada ao descaso.
Como os deístas pensam que Deus criou o universo, Deus colocou ordem, Deus criou o universo autossuficiente e simplesmente abriu mão do seu governo, abriu mão do seu poder para nos deixar tocarmos as coisas do jeito que a gente acha melhor. Deus colocou dentro do coração da humanidade o seu selo que diz: nós fomos feitos por Deus. Irmãos, não somos a humanidade, tá? O que eu estou falando aqui é a humanidade. Nós não somos inocentes em nada, pois todos indistintamente sabemos que há um Criador sobre todas as coisas. Então, se nós pegarmos dentro da revelação histórica, não existe dentro da história uma grande nação ou um grande período que não foi marcado pela busca do divino. Você pode pegar os egípcios, vocês podem pegar os incas, os maias, os astecas, você pode pegar os povos antigos da Mesopotâmia, você pode pegar, vamos colocar os indianos, os japoneses, não importa. Toda civilização é marcada por uma busca ao divino. O que eu estou querendo falar com isso? De que o homem tem dentro do seu coração, eu gosto de falar, as impressões digitais do seu Criador. Nós somos seres religiosos por natureza. Nós buscamos a Deus em todo tempo, conscientemente ou inconscientemente. Essa fome e sede de justiça que nós temos dentro do nosso coração foi plantada por Deus. Não estou entrando no mérito de que religião A é boa ou religião B é boa, é ruim. Não, não é esse o meu objetivo. E até mesmo muitas pessoas querem desconstruir o conceito de religião. Mas a religião nos liga ao sagrado. A religião é uma busca do homem pelo divino. Então, esse desejo de busca pelo divino, sem entrar no mérito de que é certo ou errado, é religião A ou B. Não. Essa busca eu vejo com bons olhos, porque existe um espaço vazio dentro do coração do homem que somente Deus pode cumprir. E por isso que muitas civilizações são marcadas pela busca da divindade. É lógico que nós buscamos a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do mundo e de tudo que nele existe. Mas essa busca do homem para com Deus é uma busca eterna. Não existe um homem na face da terra que não busque o divino. Uma pessoa, um homem que eu falo é um homem ou uma mulher, a criança. Nós temos essa sede, essa vontade de nos conectar ao Criador, ao superior. Porque esse desejo, essa semente foi plantada pelo próprio Deus. É isso que nós temos que entender. Então, cuidado com esses movimentos de desconstrução. Não precisamos desconstruir nada, irmãos. O que nós estamos precisando é reformar. Chega de desconstrução. Pô, aí, meu, todo mundo quer desconstruir tudo. Pelo amor de Deus. Parte 3. Todos adoram alguma coisa, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o retrato da nossa sociedade, é o retrato da humanidade ao longo da história. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 21 a 23. Você quer um retrato mais atual da humanidade do que Romanos 1, 21 a 23? Como lemos no verso anterior, irmãos, todos, mais uma vez, eu sei que vocês vão me bater no final da aula, mas todos pecamos de uma maneira ou de outra. E de uma maneira ou de outra, todos conhecemos a Deus. Somos indesculpáveis.
Não adianta no dia do julgamento dizer que não conheci ou tive a oportunidade de ter um relacionamento com o meu Criador. Nós somos indesculpáveis, irmãos. Pela leitura de Romanos 1, somos indesculpáveis. Nós preferimos a ilusão de que podemos dar as cartas e decidir o que é certo ou errado, em vez da realidade do que nos fala toda a criação. Nós adoramos ilusão. Nós adoramos nos iludir. Mas Deus, ele tem se revelado no coração de toda a humanidade. Logo somos indesculpáveis. Toda a humanidade. Ah, João, mas a palavra não chegou. Todos somos indesculpáveis. No lugar mais ermo, ou esmo, mais ermo, mais pacato, que o povo são os povos não atingidos. Paulo lança uma pergunta aí: será que existe no mundo povos não atingidos, não alcançados? Não alcançados pela palavra direta, mas todos temos a palavra, irmãos, aqui, ó, incrustada em nosso coração, escrita no nosso coração. Então somos todos indesculpáveis. Não estou usando isso como uma desculpa para que nós não devamos evangelizar. Muito pelo contrário. Sempre quando éramos jovens, evangelizávamos em todo tempo, em todo instante. Isso estava no nosso DNA da Jube. Evangelizamos no metrô, evangelizamos no carnaval, evangelizamos na rua, evangelizamos em praça pública. Evangelismo total no futebol, em tudo que nós fazíamos, irmãos. O evangelismo estava presente. Por isso que, meu, olha aí, muitas pessoas foram alcançadas. Por isso, não troque a glória de Deus por nada nessa vida. Não troque Deus por ídolo algum. Trabalho, mamon, riquezas, status social, balada, movimento político. Nenhum sucesso, irmãos, justifica o desastre da sua família. Entendeu? Irmãos, Deus, ele é o nosso supremo criador. Não troque o amor de Deus por absolutamente nada. O que mais você deseja, irmãos, vai te acorrentar. Você vai se tornar uma pessoa insaciável. Você vai ser um verdadeiro mar morto. Diz uma lenda que o mar morto, ele é um fim em si mesmo. O que isso quer dizer? Toda água que cai no mar morto fica ali. Ele não transborda, ele não abençoa. Nem pássaros sobrevoam o mar morto. Então, o nome já diz, é algo morto, é uma água parada, que não faz igual ao Rio Jordão, que transborda e irriga toda a terra ao seu redor, trazendo vida, trazendo alegria. Não transforme, meu irmão, minha irmã, a sua vida em um fim por si mesmo. Vou esperar aqui. Partindo para a parte 4 aqui, a ira a ira de Deus de nos dar o que nós desejamos. Por isso, Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos corpos entre si. Romanos 1:24. Não sou eu quem estou falando. Abre sua Bíblia aí. Romanos 1:24 está falando sobre impureza sexual, sexo fora do casamento, esse desejo de lascívia. Verso 24: por isso Deus os entregou à impureza sexual. Dentro desse verso 24, temos que fazer um exercício de interpretação de texto. A quem Deus entregou a impureza sexual, concupiscência da carne, ou desejos sexuais excessivos da carne. Quem Deus entregou? É a pergunta que faço. Deus nos entregou
A concupiscência da carne, a serpente, a cobiça. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Você está sempre olhando para aquilo, tipo assim, o jardim do vizinho é sempre mais verde que o meu. Toda a humanidade é o contexto de que está falando no seu título. Eu estou batendo nessa tecla, irmãos, desde o começo. Nessa passagem, o foco do apóstolo é justamente o sexo fora do casamento, como eu falei. A concupiscência da carne, a vontade excessiva, o desejo excessivo. Sabe aquela olhadinha de lado quando você está dirigindo? Opa, volta aqui. Sabe aquele zap que não glorifica a Deus em nada e que você não consegue se controlar e que você vai ver e vai vendo sempre? Irmãos, a pornografia está aí e tem acorrentado, infelizmente, muitos irmãos, muitas irmãs. Por quê? Porque nós somos traídos pelas concupiscências dos nossos olhos, esse desejo excessivo dos nossos olhos. Como resultado dessa overdose de desejo, né, essa explosão de desejo incontroláveis, nós conseguimos finalmente destruir o nosso corpo ou a nossa vida completamente. Olha o que o apóstolo está falando aqui. O nosso principal problema é o nosso desejo excessivo por coisas boas também. O fato de convertermos coisas boas criadas em deuses, objetos da nossa adoração e do nosso serviço, é aí que se encontra a nossa ruína. Oscar Wilde, ele diz: quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas orações. Mais uma vez, quando os deuses querem nos punir, os deuses atendem às nossas orações, que é cheia de cobiça, que é cheia de concupiscência, que é cheia de corrupção. Ainda bem que o Espírito Santo ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis e faz uma tradução dos nossos pedidos egoístas, né? E dá uma purificada antes de chegar no trono da graça de Deus. Deus aqui ele age como o gênio da lâmpada, sabe? A história de você do Aladim, que você pega a lâmpada, esfrega e tem três pedidos. Então, é assim que nós, seres humanos, temos tratado os desejos concupiscentes dos nossos corações. Deus aqui, ele é o gênio da lâmpada, né? Como Will Smith aqui, em que Deus, ele dá ao homem, o que nós, como ser humano, mais desejamos. E esse desejo exagerado pelas coisas ou pelas paixões tem nos acorrentado. Não há moderação, irmãos. Infelizmente, não há moderação. Nós queremos sempre mais. Olha a corrupção, olha o mal da corrupção. O cara ele não está satisfeito em simplesmente roubar para ele, que em si já é um erro. Não, ele quer garantir um contrato vitalício para a família. Ele quer garantir até a 10ª geração dele com dinheiro de corrupção. Somos eternos insatisfeitos. Por exemplo, pega uma pessoa aí que é workaholic. Eu sou workaholic, eu trabalho como o Fernando falou uma vez na aula, o meu ponto fraco é justamente a perfeição, né? Eu sou uma pessoa focada. E ele usa esse desejo exagerado pelo trabalho, esse desejo excessivo passa a dominar a sua vida. E tudo gira ao seu redor. Egoisticamente, ele muda o centro da família de Deus. De Deus, ele tira o centro de Deus e ele coloca o homocentrismo dele no centro, né? Ele coloca a vida dele no centro. Ele tira Deus de cena, ó, sai fora Deus. Agora é o meu antropocentrismo. É a minha vontade no meio, né? E acha que está voando, que está detonando. Agora pensa que esse cara, essa pessoa, esse ser humano, esse homem, essa mulher, ele é promovido. Aí permite-lhe continuar e achar capaz de encontrar a bênção em seus desejos excessivos e se convence de que essa é a vida real. Capacita-o a esquecer das ruínas e que se
está se transformando a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua amizade, a fim de buscar o seu Deus. O seu trabalho passa a ser o seu Deus. E a pior coisa que Deus pode fazer a esse ser humano ou a nós no presente é permitir que nós venhamos a atingir os nossos desejos idólatras. Seu juízo consiste em nos entregar ao poder destruidor da idolatria e do mal. O fato de sermos pecadores cria tensões e pressões na estrutura da ordem que Deus criou. Em vez de bênção, irmão, o nosso pecado provoca rupturas no sentido espiritual, psicológico, social e físico. O que isso quer dizer? Que a sua vida está completamente destruída. A grande tragédia é que nós escolhemos isso para nós mesmos. Deus nos permite entrar pela porta que escolhemos. E mais uma vez eu tenho que bater nesse evangelho que anda sendo pregado, né? Esse evangelho neopentecostal, de que a riqueza é um sinal da bênção suprema. E não é isso que a gente lê lá em Filipenses capítulo 4, em que Paulo diz: sei estar contente em toda e qualquer situação. Sei viver na abundância, eu sei o que é passar fome, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cuidado, irmãos. E chegando à nossa parte 5, nós entramos na liberdade da oração. Porque nós trocamos a verdade de Deus pela mentira. E nós adoramos e servimos as coisas e seres criados em lugar de adorarmos ao nosso Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1:25. Trocamos a verdade absoluta que se chama Deus pela mentira da vida que o mundo nos oferece. Invertemos os papéis e passamos a adorar as criaturas que nos escravizam aos desejos insaciáveis da nossa vida, ao invés de nos voltarmos ao Deus e Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Quer dizer, nós não entendemos nada. Nós passamos a adorar a criatura, ao invés de nós adorarmos ao nosso Criador. A rota de fuga, irmãos, é parar de suprimir a verdade e louvar a Deus como Senhor, como Kyrios. Depender dele, depender de Deus e aceitar seu direito de reinar sobre nós. Desejá-lo mais do que desejamos qualquer coisa que ele criou. É sermos dependentes de Deus. É aí que está a grande sacada da vida cristã. Nós sermos dependentes do nosso Criador. O Evangelho de Cristo passa a ser o papel principal, motivacional e libertador que transforma a nossa vida em um poder do céu. É aonde nós descobrimos que, mesmo sendo naturalmente ímpio e injusto, em Cristo, irmãos, nós somos amados, aceitos e somos abençoados. Ao compreendermos o Evangelho, ao aceitarmos que o nosso Senhor é também nosso Salvador, somos conduzidos a encontrar a liberdade no louvor ao nosso Criador. E é o que nós gostamos de falar: o louvor liberta. O louvor a Deus rompe grilhões, rompe cadeias e muda o nosso foco, muda o foco da nossa vida. Nós mudamos de uma vida antropocêntrica para uma vida teocêntrica, em que Deus passa a ser o supremo criador da nossa vida. Tá, Jó, você falou bonito, mas como saber que compreendemos e recebemos o Evangelho de Cristo? Muito fácil, irmãos. E essa é a pergunta capital. Quando aquilo que mais almejamos na eternidade é louvar a Deus, a razão da nossa vida passa-se a se chamar Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vida é impactada, é mudada, é direcionada. Nós sofremos uma metamorfose do bem. E outrora o nosso olhar, que era para a pecaminosidade, agora o nosso olhar é para a cruz,
É igual aquela música, eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. É isso, irmãos. Eu olho para a cruz. Na cruz está a minha salvação. Pela cruz me chamou. O nosso Criador, ele é bendito para todos sempre. Amém e amém. E é isso, irmãos. Acabou. Não temos mais o que falar. O nosso Criador, ele é bendito para todos sempre. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente terminar a nossa aula? Foi muito boa essa aula, né? Caminhamos bastante muitos conceitos teológicos e eu tenho certeza que Deus falou poderosamente ao coração de todos. Vamos orar encerrando a aula? Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa aula tão maravilhosa, Pai, que o Senhor pôde falar aos nossos corações. Ajude-nos, Senhor Deus, para que a gente possa guardar a palavra no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ti. Desde já nos dê um domingo na Tua presença, Pai. Nos guarde e nos livre de todo mal. Conforte o nosso coração e dirija a nossa vida. Desde já te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau!